Olá, iniciamos o ano e nesse início de ano a gente começa com todas as coisas naturais da vida. A gente sonha, deseja, pensa e aí a gente também tem algumas reservas. Lendo um texto há pouco, eu fui pensando na palavra reserva. A gente tem reservas que são materiais, reservas que são humanas. A gente tem reservas com pessoas. Algumas pessoas, desculpa, elas convivem com a gente está em meio a elas, mas em algum momento elas falharam, elas fizeram algo que nos deixaram com reservas em relação a elas. Algumas pessoas, elas não são pessoas para a gente estar continuando, ao lado delas, mas também não precisa se afastar totalmente. Então reserva é isso. Não é só o sentido de guardar alguma coisa, tipo um alimento, uma grana no banco. Não é só isso. São reservas de cuidados. Reservas em relação a como lido com determinadas pessoas, com determinadas situações e em quais momentos. E aí, a gente tem que pensar nas reservas que a gente tem. Quais são as reservas que eu tenho para no meu trabalho continuar sendo assim? Quais são as reservas que eu tenho para que na minha família seja por aqui? Quais são as reservas que eu tenho para com os meus filhos que de repente falharam comigo? Ou para com os meus pais que falharam comigo? Ou que supostamente eu pense que são falhas? Quais são as reservas que eu tenho para viver em sociedade? Quais são as reservas que eu tenho para não deixar mais que pessoas venham para querer me enganar? Para tentar passar a mão assim, sabe, na minha cabeça e fazer com que eu acredite que aquelas palavras são verdadeiras, que os planos são bons para... Certo? Quais são as reservas que eu tenho guardadas? Que essas reservas, elas são boas para a minha convivência, para que eu me torne melhor. A gente precisa pensar que a gente precisa reservar o que de bom vai ter validade para o nosso caminhar. Estamos começando o ano. Qual é o lixo que eu preciso jogar fora hoje? Não era para ter sido ontem, não. Tem que ser hoje mesmo, porque eu já tenho um olhar novo se eu penso em mudar. Qual é o lixo que eu devo jogar fora, enterrar e tirar da minha cabeça para que ela não fique me perturbando, me fazendo parar? Tira as reservas ruins. Deixa as reservas para se prevenir, para não se ferir e para poder amar, continuar. Que seja um dia para a gente tornar essas reservas frutíferas, para coisas boas, para não olhar para trás, para não remoer, porque nós vivemos momentos de pessoas mentalmente doentes, porque muito lixo guardado. Jogue o lixo fora e deixe só a reserva que serve para te ajudar a caminhar.